Revelado, as duas palavras transformadoras que vão transformar sua vida de forma incrível. João, um simples vendedor de frutas na pequena São José do Alto, vivia uma vida plena em meio a risadas e amor. Ao lado de sua mãe, Dona Clara, e de sua irmã, Maria, ele conhecia o verdadeiro valor da felicidade. Trabalhar duro, viver com dignidade. O aroma doce das frutas frescas preenchia o ar, e o sol brilhava intensamente em sua barraca colorida, onde cada cliente era tratado como um amigo especial. No entanto, essa tranquilidade teria um fim devastador. O mundo de João desabou quando Maria foi diagnosticada com uma doença grave que exigia um tratamento impossível de custear. Desesperado, João sentiu seu coração apertar a cada olhar triste de sua mãe. As economias tinham ido por água abaixo, e a angústia de não poder ajudar a irmã o consumia. Era como uma tempestade em seu peito. Então, num dia nublado que parecia refletir seu estado de espírito, ele cruzou com o agiota da cidade. O olhar frio daquele homem trazia uma proposta tentadora: dinheiro rápido, mas a que custo? As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, advertindo sobre a importância da honestidade. Mas a necessidade urgente e o desespero eram como um grito ensurdecedor. E então, João fez uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Ele aceitou a proposta. O sorriso que antes brilhava em seu rosto agora se transformou em sombra. A relação com Dona Clara e Maria desmoronou aos poucos. As risadas deram lugar a silêncios pesados e olhar triste. João se sentia perdido em um mar de culpa, enfrentando um labirinto sem saída. Nenhum esforço parecia suficiente para preencher o vazio que se formava entre ele e a família. Numa noite em claro, enquanto a cidade adormecia, João decidiu ir até a feira. Era um lugar que remetia a tantas memórias felizes. Lá, encontrou seu Joaquim, um amigo da família e homem de vasta sabedoria. Olhando nos olhos de João, ele disse duas palavras que reverberariam em sua vida: respeito e perseverança. Nesse instante, algo despertou dentro dele. O peso do desespero começou a se dissipar, e as cores da vida voltaram a brilhar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. João decidiu que precisava recomeçar. Usando as mesmas frutas que sempre vendia, ele teve uma ideia: criar sucos naturais. A produção começou pequena, mas seu coração estava cheio de esperança. As lições de trabalho árduo e honestidade voltaram a guiá-lo. A cada dia, ele reconquistava a confiança de sua família e a aceitação da comunidade. Mas enquanto seu negócio florescia, uma sombra do passado apareceu. A dívida com o agiota estava chegando e ameaçava destruir tudo. Com seus sonhos em risco, uma nova encruzilhada se apresentava diante dele. O que João faria agora? O que ele estava disposto a sacrificar para proteger o que tanto amava? A história apenas começava, e o futuro aguardava ansioso por sua escolha. Amanhã acordou com um calor intenso, fazendo com que as gotas de suor escorressem pelo rosto de João enquanto ele organizava a barraca. O cheiro das frutas frescas misturava-se ao aroma dos sucos que ele começara a vender. A cada dia seu pequeno negócio tomava forma e a esperança ressurgia como um novo alvorecer. Dona Clara estava mais animada ajudando o filho a preparar os ingredientes, enquanto Maria, mesmo doente, tentava fazer pequenas brincadeiras para alegrar o ambiente. Mas o peso da dívida ainda era uma nuvem escura pairando sobre ele. João sabia que em breve teria que enfrentar o agiota. A cada sorriso que ele trocava com os clientes, uma voz interior sussurrava o quão instável era sua situação. Ele estava lutando para manter a chama acesa, mas a chama poderia se apagar a qualquer momento. Foi em um desses dias em que uma mulher da cidade, Dona Elza, parou na barraca. A senhora idosa sempre teve um carinho especial por João e sua família. Ela olhou nos olhos dele e disse: "Meu filho, vejo que você está batalhando. Nunca se esqueça de que as melhores frutas são aquelas que amadurecem no pé, e não apressadas na colheita." Essas palavras soaram como um aviso. Ele precisava agir com cuidado. João começou a pensar: e se conseguisse um empréstimo de um amigo ou de alguém da comunidade? Mas a vergonha e o medo de falhar o impediam de pedir ajuda. Decidido a não deixar que a dor o dominasse, ele decidiu trabalhar ainda mais. Ele planejou expandir seu negócio, talvez criar um blog com receitas e dicas de sucos, ou fazer delivery para os vizinhos.
Cada ideia trazia um novo sopro de vida para seu coração. No entanto, os dias passaram e a data do pagamento ao agiota se aproximava rapidamente. Era um peso imenso. João estava determinado a encontrar uma solução, mas cada vez que ele pensava em como iria pagar, uma sensação de pânico subia pela sua garganta. A confiança que começara a reconstruir com a família poderia se desintegrar como um castelo de cartas. E o que mais o consumia era o medo da frustração de Maria ao ver seu esforço se transformar em lágrimas de desespero. Uma noite, enquanto caminhava pela rua, parou em frente à antiga padaria da cidade. A luz suave da loja iluminava o caminho. Ele se lembrou de quando criança, quando fazia fila com Maria para comprar pãezinhos quentes. Uma ideia brilhante surgiu em sua mente. E se ele conseguisse uma parceria com a padaria para fornecer sucos frescos em suas vendas? Animado pela nova ideia, João voltou para casa com uma nova energia. Compartilhou seu plano com Dona Clara e Maria que, embora ainda preocupadas, sentiram que algo no tom de João havia mudado. Ele estava mais esperançoso e determinado. Com o pé atrás, decidiu marcar uma reunião com o padeiro para apresentar sua proposta. Enquanto apanhava os sucos e frutas, o coração dele batia acelerado. Mas o que aconteceria se o padeiro não aceitasse? E se a dívida acabasse levando tudo que ele havia construído? Essas perguntas martelavam em sua mente. Naquela noite, João foi dormir sonhando com o sabor dos sucos misturado ao cheiro do pão fresco, um prenúncio de novos começos. Agora, envolto nesse dilema, ele sabia que tinha que fazer a escolha certa. Mas o que as parcerias poderiam realmente fazer? A esperança estava renascendo, mas e se o passado o alcançasse antes que ele conseguisse concretizar seus sonhos? A próxima semana daria a resposta. O sol começava a surgir, tingindo o céu de laranja e rosa, quando João se levantou na manhã da reunião. Ele não conseguia parar de pensar na proposta que iria apresentar ao padeiro. As folhas de papel em sua mão tremiam. Ele as desenrolou novamente, relendo as ideias que anotara. Cada palavra carregava sua esperança e medo. Antes de sair, olhou para Dona Clara e Maria. Elas estavam fazendo sucos juntos, rindo e cantando uma música antiga. O som delas o encheu de uma coragem inesperada. Mãe Maria, vou tentar fazer algo grande hoje, disse ele, sabendo que sua voz soava mais firme do que se sentia por dentro. A caminhada até a padaria parecia eterna. João observava os rostos das pessoas que passavam. Havia sorrisos, acenos e o aroma de pão fresco que invadia o ar, fazendo seu estômago roncar de fome. O padeiro seu Miguel era conhecido por seu jeito amigável, mas também por ser exigente e pragmático. Ele sabia que para conseguir a parceria precisaria apresentar um bom argumento. Quando finalmente entrou na padaria, a campainha soou anunciando sua presença. O lugar tinha um calor aconchegante, e o cheiro do pão assando o envolveu como um abraço. Seu Miguel estava atrás do balcão, segurando um pão quente. Olhou para João com um sorriso acolhedor. Bom dia, rapaz. O que traz você aqui tão cedo? A voz dele era firme, mas cheia de gentileza. João respirou fundo. Era agora ou nunca. Seu Miguel, eu tive uma ideia. Eu gostaria de fornecer sucos frescos para a sua padaria. Acho que poderiam se complementar muito bem. Começou ele, tentando transmitir confiança. O padeiro ergueu uma sobrancelha, curioso. Sucos? Isso não é algo comum por aqui. Você tem algo em mente? João nem percebeu, mas estava gesticulando enquanto falava, e conforme se deixava levar pela ideia, os nervos começaram a se acalmar. Ele detalhou sua proposta: sucos frescos feitos na hora combinados com os pães quentes, oferecendo uma opção saudável aos clientes apressados. O olhar de seu Miguel se intensificou. Parecia interessado, mas uma sombra de dúvida passou por seu rosto. Olha, João, não é fácil aceitar algo novo. As pessoas estão acostumadas com o que já conhecem. E claro, há o investimento. A hesitação estava nas palavras dele. O coração de João apertou. O que mais ele poderia dizer? Eu posso ajudar com a divulgação. Podemos fazer uma promoção juntos. Algo que chame a atenção. As pessoas vão amar. Tenho certeza disso. Os minutos pareciam se arrastar. O silêncio entre eles era tenso, como uma corda prestes a estourar. O padeiro franziu a testa pensativo. Você já pensou em custos e como isso funcionaria na prática? A pergunta paralisou João por um instante. Ele sabia que a matemática nunca foi seu forte, mas tinha que tentar. Posso trazer uma amostra amanhã, justo no horário do café da manhã. Se não gostarem, podem dizer não. Eu não queria só um sim fácil. Ele estava mais ousado do que imaginava. Seu Miguel analisou João por alguns segundos em silêncio. Era possível ver a luta interna no rosto dele.
Acomodou-se pensativo até que finalmente falou: certo, trago minha equipe para experimentar. Mas não espere que eu me comprometa se não fizer a diferença, entendeu? João quase pulou de alegria. Claro! Amanhã às 10. Ao sair da padaria, a luz do sol brilhava mais forte e seu coração pulsava mais rápido. O alívio tomou conta dele, mas uma nova preocupação surgiu. E se seu plano não funcionasse? E se nada disso trouxesse o resultado esperado? A ideia de falhar novamente o assombrava. Enquanto caminhava de volta para casa, com um leve sorriso no rosto, ele sabia que, independentemente do que acontecesse, aquela reunião tinha sido um passo crucial. Assim que entrou, avistou Maria e Dona Clara, e seus olhos brilhavam de felicidade ao vê-lo. Você conseguiu, não conseguiu? Maria perguntou com esperança no olhar. Consegui marcar uma reunião de demonstração para amanhã, respondeu João, respirando fundo. Mas no fundo, a incerteza ainda o envolvia. E se o passado pegasse? De surpresa antes que ele conseguisse tirar seus sonhos do papel? Amanhã seria um dia decisivo, e o que poderia ser revelado ali mudaria tudo. O sol não tinha saído completamente, mas o dia já começava a ganhar forma. João acordou mais cedo do que o habitual, a ansiedade tomando conta dele. Os pensamentos sobre a demonstração dos sucos o deixavam inquieto. Com um passo apressado, se vestiu e preparou um café da manhã rápido, consciente de que o tempo estava passando. Cada gole de café parecia um convite para o que estava por vir. Enquanto olhava pela janela, suas mãos tremiam um pouco. Não era apenas o frio da manhã, mas a expectativa do que poderia acontecer mais tarde. O rosto de seu Miguel, com sua expressão pensativa, não saía de sua cabeça. E se não gostarem? E se tudo isso for em vão? Pensou, fazendo um esforço para afastar esses pensamentos. Dona Clara entrou na cozinha, percebendo a inquietação do filho. João, você está bem? Havia um brilho em seus olhos na noite passada, ela disse, com a preocupação de uma mãe sempre atenta. Sim, mãe. Só estou pensando na reunião hoje. Preciso que dê certo, ele respondeu, tentando esconder a incerteza na própria voz. Você é mais forte do que imagina. Lembre-se, toda grande mudança começa com um pequeno passo. Confie em si mesmo, ela o encorajou, colocando a mão sobre seu ombro. Com as palavras dela ecoando em sua mente, João saiu de casa, decidido a dar o seu melhor. Ao chegar à padaria, o aroma do pão fresquinho ainda estava presente, mas agora ele sentia um peso maior sobre os ombros. Decidido a não deixar que o nervosismo o dominasse, ele se concentrou em como apresentaria suas amostras. Pensou na cor vibrante dos sucos, no frescor das frutas e na possibilidade de um novo começo. Entrou novamente, a campainha soou, e seu Miguel o aguardava com sua equipe, um grupo de 3 pessoas, todas com olhares curiosos. João sentiu o coração acelerar. Bom dia a todos. Hoje eu trouxe algo especial para vocês experimentarem, disse ele, tentando manter um sorriso no rosto. Ele se posicionou na mesa da padaria, retirando sucos que havia trazido cuidadosamente em garrafinhas. Com cada garrafa que mostrava, ele descrevia com entusiasmo as frutas selecionadas e os sabores que poderia compor. Este aqui é de laranja com cenoura, e esse com abacaxi e hortelã. São refrescantes e energéticos. Imagine como isso complementaria o seu pão quentinho no café da manhã. Todos olharam atentos, alguns com sorrisos, outros com um ar crítico. Era como se o tempo tivesse parado. João contava sua história, como o suco fresco poderia não apenas atrair novos clientes, mas oferecer uma opção saudável em momentos tão corridos. Ele viu o olhar de seu Miguel mudar lentamente, a hesitação começou a dar espaço à curiosidade. Posso experimentar? Perguntou o padeiro, levantando uma das garrafinhas. Claro! João respondeu, seu coração palpitando. O padeiro tomou um gole, seus olhos se abriram em surpresa. Isso realmente é bom. E tem gosto caseiro. É diferente. Ele olhou para os outros. O que vocês acham? Os outros membros da equipe começaram a experimentar. O silêncio que se seguiu fez o coração de João disparar de ansiedade. Os rostos mostravam a delícia dos sabores, e pela primeira vez desde que entrou, ele viu sorrisos. É fresco, tem um ótimo gosto. A combinação é perfeita, comentou uma das funcionárias. A esperança começou a brotar no peito de João, mas ele se lembrava da resposta inicial de seu Miguel. Olha, João, eu preciso ter certeza. As palavras novamente lhe trouxeram à mente a sombra da dúvida. E se tudo isso não fosse suficiente? A pressão era palpável. Então, um dos membros da equipe falou, quebrando o momento. E se vocês fizessem uma promoção para o lançamento? Algo para atrair os clientes e experimentar essa novidade? João olhou para seu Miguel, e seus olhos refletiam uma centelha de interesse e uma nova possibilidade.
A expressão no rosto do padeiro era uma mistura de contemplação e determinação. O dia ainda não havia terminado, e tudo podia mudar a qualquer momento. A temperatura na padaria começava a esquentar, não apenas pelo calor das fornalhas, mas pela energia que pairava no ar. O silêncio foi quebrado por um riso leve de uma das funcionárias, que ao ver o entusiasmo de João fez um comentário. Quem sabe um combo de suco com pão? Assim todo mundo ganha. João sentiu um sorriso involuntário surgir nos lábios. A ideia era simples, mas brilhante. A noção de que sua bebida poderia se tornar parte do cotidiano das pessoas, algo que alegrasse as manhãs, o encheu de motivação. Ele nunca havia pensado em um combo e agora a possibilidade parecia clara como o sol que começava a iluminar a madrugada. Seu Miguel, visivelmente mais receptivo agora, começou a analisar os rótulos enquanto as ideias borbulhavam em sua mente. Um lançamento local poderia colocar a nossa padaria em evidência, além de fazer com que você, João, se torne um parceiro vital, como um fornecedor de gargalhadas matinais. As palavras de seu Miguel o atingiram como um raio de luz. Ele se lembrou do quanto sempre quis fazer parte de algo maior, de como seus sonhos giravam em torno de fazer algo que não apenas beneficiasse a ele, mas a comunidade inteira. E se criássemos um evento? Um pequeno festival de degustação? Ele disparou, a paixão crescendo em seu coração. Nós podemos fazer os clientes experimentarem e votarem em seus sabores preferidos. A equipe olhou para João, intrigada, e logo, a conversa tomou um rumo aventureiro. Eles falavam sobre decorações, música ao vivo, e o que seria necessário para criar um ambiente acolhedor na padaria. Cada ideia era recebida como uma centelha de esperança. Enquanto as ideias fluíam, um misto de emoção e medo passou por João. E se não desse certo? A pressão estava crescendo novamente, mas as palavras de sua mãe voltaram à sua mente. Você é mais forte do que imagina. Ele se lembrou de suas manhãs com Dona Clara, rindo enquanto preparava sucos juntos, compartilhando histórias e planos enquanto cada fruta era cortada. Com o decorrer dos minutos, o clima no ambiente se tornou mais leve, e assim que a equipe começou a esboçar um plano, algo inesperado ocorreu. A campainha da padaria tocou, e a porta se abriu para deixar entrar uma cliente frequente, uma senhora chamada Dona Rita. Ela estava sempre animada e disposta a experimentar as novidades. Ao ver o alvoroço na mesa, ela não hesitou em perguntar: o que está acontecendo aqui? Parece festa. Estamos pensando em um lançamento de sucos, Dona Rita. Quer experimentar? Perguntou João, seu olhar brilhando com expectativa. Se é você quem está promovendo, pode ter certeza que eu sou a primeira a experimentar, respondeu Dona Rita, sorrindo. O que acertou? Com isso, João a convidou para um gole dos sucos, ele mal percebendo que a ansiedade estava se transformando em emoção genuína. Cada pessoa ao seu redor parecia entusiasmada, e aquele ambiente de apoio o fez sentir como se tudo fosse possível. Enquanto as amostras passavam de mão em mão e os sorrisos se espalhavam, João percebeu que a verdadeira transformação estava ali, naquele momento simples, mas repleto de significado. Ele não estava sozinho. Aquela pequena comunidade o apoiava, e juntos poderiam fazer algo grande. A tensão que antes o dominava começava a se dissipar, e uma nova determinação crescia dentro dele. Vamos fazer isso juntos, disse ele firme. A equipe murmurou concordâncias e risadas ainda mais altas ecoaram pela padaria. Mas, antes que pudessem se aprofundar nos planos, uma ligação direta de um fornecedor entrou. O que ele dizia mudaria tudo novamente. Precisamos conversar sobre o que você fez e o que está a caminho. Isso pode alterar o seu plano, João. As palavras do homem ecoaram na mente de João. Uma nova nuvem de incerteza pairou acima dele. O que seria? O que vinha a seguir? Uma nova oportunidade ou um novo desafio? O dia estava apenas começando, e tudo ainda estava por se desenrolar. João ficou imóvel, segurando o celular com a mão trêmula. O tom da ligação era sério, quase ameaçador. As palavras do fornecedor soavam como uma bomba em seu peito, fazendo sua respiração acelerar. O que fiz? O que você quer dizer com isso? Pensava. Com uma expressão preocupada, ele olhou para seu Miguel e a equipe, que agora o observavam com curiosidade e apreensão. O ambiente leve, que antes estava repleto de ideias vibrantes, foi tomado por uma nuvem de tensão. Tentando disfarçar o nervosismo, João respirou fundo e atendeu a chamada, sua voz tremendo levemente. Alô? O que aconteceu? Ele sussurrou, já antecipando o que poderia vir a seguir. João, temos que falar sobre os sucos. A demanda está crescendo e alguns concorrentes estão de olho no seu produto.
Precisamos revisar o contrato e as exclusividades de distribuição, explicou o fornecedor, cada palavra soando cada vez mais como uma sentença. Aquelas frases passaram como um turbilhão pela mente de João. Era um sinal de que seu sonho estava se aproximando, mas também um lembrete duro da competição feroz que ele teria que enfrentar. Ele não poderia simplesmente deixar sua ideia escapar pelas mãos. Obrigado pela informação. Vou analisar isso e te retorno, respondeu, tentando oferecer uma confiança que mal sentia. Desligando o telefone, ele se deu conta de que, além dos desafios que já enfrentava, agora tinha que se preocupar com o que seus concorrentes estavam fazendo. Com o coração acelerado, João encarou seu Miguel, que já o olhava com um ar de preocupação. O que foi, meu amigo? Perguntou ele. Parece que as coisas estão começando a esquentar mais do que eu pensei. Precisamos nos apressar, respondeu João. Temos que definir nossa estratégia para o evento e garantir que estejamos à frente. O espírito de equipe retornou rapidamente. A ideia de unir forças era a única que fazia sentido agora. Eles se reuniram novamente, cada um contribuindo com suas ideias e experiências. Era a hora de agir. O que poderia ser um bom momento acabou em um frenesi de planejamento. Vamos destacar nossos sabores especiais. O suco de abacaxi com hortelã, a limonada com gengibre, começava João, animado com as combinações. E por que não fazer alguma ação nas redes sociais? Poderíamos ter um desafio de receitas, sugeriu uma funcionária, atraindo olhares de incentivo. A equipe se envolveu rapidamente, trocando ideias e risadas. O clima leve começava a voltar, mesmo com o peso da preocupação sobre seus ombros. Mas havia um brilho nos olhos de João que não poderia ser apagado. Ele sabia que na adversidade, sua criatividade poderia brilhar ainda mais. Quando o sol começou a se pôr, lançando um calor dourado pela padaria, uma nova mensagem piscou na tela do celular de João. Era uma notificação de um grupo que ele fazia parte, de empreendedores locais, onde ele compartilhou seu projeto. Uma resposta surgiu e o abaixou a guarda. Estamos todos juntos nessa, me avise se precisar de ajuda. João sorriu levemente, sentindo que havia um apoio que se estendia além de sua padaria. Era uma rede de pessoas que, assim como ele, lutava por seus sonhos. E isso o enchia de esperança. Se um dia era o que ele sempre quis, talvez ainda precisasse se preparar para mais desafios. Mas o que era aquela nova mensagem que mostrava que alguém, um competidor, estava prestes a lançar um produto similar? João franziu a testa, seu coração disparando novamente. Precisava agir rapidamente. O dia da degustação era iminente e ele não podia deixar nada ao acaso. Era a hora de decidir, agir rápido ou correr o risco de perder o que havia conquistado até aqui. E a dúvida pairava. Será que tinha tempo suficiente para se sobressair? Agora ele precisava saber o que o concorrente tinha a oferecer e como poderia se preparar para essa rivalidade inesperada. A batalha estava apenas começando, e a pressão se acumulava a cada segundo. O que João fará a seguir? Poderá ele encontrar uma solução que surpreenda seus concorrentes e mantenha viva a chama de seu sonho? A ansiedade tomou conta de João. Ele não conseguia tirar a imagem do novo produto do concorrente da cabeça. O que poderia ser sua criação se tornaria apenas mais uma sombra na prateleira se ele não fosse rápido. O tempo corria e lembrou-se do que ouvirá de seu Miguel. Quem não arrisca, não petisca. Naquela noite a padaria estava iluminada e vibrante. A equipe continuava a discutir estratégias, mas a tensão pairava no ar. João sentia o peso sobre seus ombros. Ele precisava de uma ideia que deixasse os concorrentes boquiabertos. E se fizermos uma degustação exclusiva? Um evento que una todos os nossos sabores e convide a comunidade a participar? Sugeriu uma funcionária, tentando quebrar o clima tenso. A proposta era boa, mas João queria algo mais emocionante, algo que as pessoas comentassem semanas depois. Algo que tornasse seu nome conhecido. E se fizermos uma competição ao vivo? Cada cliente pode criar seu próprio suco, e o mais criativo ganha um mês grátis dos nossos produtos. E podemos transmiti-la nas redes sociais. A ideia brotou como um sol surgindo atrás das nuvens. Olhares de admiração e animação se encontraram. A equipe sentiu a energia de João, a chama que iluminava mesmo em meio ao caos. Precisavam se preparar e rapidamente. Naquela manhã seguinte, João foi até o mercado local, sentindo o cheiro dos produtos frescos nas barracas. A ideia da competição pulsava em sua mente, mas ele sabia que precisava de algo especial. Enquanto caminhava entre as frutas, uma abóbora laranja e brilhante chamou sua atenção. Por que não? Pensou.
A abóbora poderia se tornar o diferencial que buscava e oferecer uma mistura inusitada. De volta à padaria, ele começou a testar as novas combinações em seu laboratório pessoal na cozinha. A primeira tentativa de um suco de abóbora com laranja e um toque de gengibre foi um desastre. Contudo, a segunda receita com um toque de mel e limão encantou seu paladar. João sabia que estava no caminho certo. Enquanto isso, os comentários sobre o novo concorrente começaram a brotar nas redes sociais. Os colegas empreendedores de João eram gentis, mas as mensagens eram uma constante lembrança da competição. Ele sentia o peso da insegurança, mas decidiu usar isso como combustível para seu projeto. As horas passaram voando, e logo o dia da degustação estava se aproximando. O clima dentro da padaria era uma mistura de expectativa e nervosismo. No entanto, o brilho nos olhos de João não esmorecia. Hoje ele lutaria por seu sonho como nunca antes. Na manhã do evento, o ar estava perfumado com a mistura de frutas e especiarias. A equipe estava preparada, e a área estava decorada como um verdadeiro festival. Mas enquanto ajustavam os últimos detalhes, uma mensagem inesperada chegou a João. Era da sua mãe, encorajadora e cheia de amor. Meu filho, eu acredito em você. Faça o seu melhor e lembre-se de que sempre estarei ao seu lado. Aquelas palavras trouxeram um leve sorriso ao rosto de João, aquecendo seu coração. Ele precisava que essa energia se tornasse parte da degustação. Quando as portas se abriram, uma multidão curiosa se aglomerou. Olhando para aqueles rostos animados, João percebeu que a luta já valia a pena. Mas, no meio da comemoração e da adrenalina, algo o atingiu como um raio. O concorrente que ele tanto temia apareceu a poucos metros dele, pronto para apresentar seu novo suco revolucionário. O que João fará agora? Estará ele preparado para enfrentar a ameaça em sua própria festa? O momento decisivo estava prestes a chegar. João sentiu o chão tremendo sob seus pés. O sorriso que iluminava seu rosto foi rapidamente substituído por um nervosismo palpável. Ele não esperava que o concorrente aparecesse, muito menos que fizesse isso bem ali, na frente do seu evento. O novo suco do rival, exposto em uma mesa próxima, parecia um verdadeiro imã para os clientes, atraindo olhares curiosos e murmúrios de curiosidade. Como reagir? A mente de João fervilhava com perguntas. Ele havia se preparado para este momento, mas agora tudo parecia incerto. A competição era válida, mas será que poderia brilhar em meio à sombra de uma ameaça tão visível? A primeira opção que cruzou sua mente foi confrontar. Ele poderia deixar o suco do concorrente, destacar seus ingredientes ou criticar a ousadia da proposta. Mas na fração de segundo em que essas ideias surgiram, João se lembrou de algo essencial: agressividade não era o caminho. Era preciso mostrar autenticidade. Ele lembrou-se do que sua mãe sempre dizia: só se destaque sendo você mesmo. Tomando uma respiração profunda, ele se voltou para a equipe. Vamos fazer o nosso melhor. É hora de colocarmos nosso suco de abóbora com limão em destaque. Vamos atrair a multidão. Um brilho de determinação nos olhos indicou que a batalha estava apenas começando. Com os gargalhos de entusiasmo da equipe ecoando ao fundo, João começou a chamar os clientes para provarem seu novo suco. Ele falou sobre o processo criativo, sobre como cada ingrediente havia sido escolhido com carinho. Ao descrever como o mel e o gengibre se uniam à abóbora, ele percebeu que podia capturar a atenção deles. A energia fluía, e um grupo começou a se formar ao redor de sua mesa. Enquanto isso, o concorrente de pé ao lado parecia surpreso. A tensão no ar era palpável, e os olhares dos clientes alternavam entre os dois. Não demorou muito para que os primeiros provadores experimentassem o suco de João. As reações foram instantâneas e contagiantes. Sorrisos, murmúrios de satisfação e pedidos para repetir a dose floresceram. Ele sabia que naquele momento estava conquistando o coração de sua comunidade. O clima de rivalidade logo começou a se dissipar. O importante era a ideia de união e interação. João pegou um microfone, que por sorte estava à disposição. Vamos todos celebrar o sabor das frutas e as combinações inusitadas. Aqui cada um pode criar algo incrível. Vamos deixar a criatividade fluir. Ele convidou todos a experimentarem, interagirem e, claro, a competirem pela criação mais inovadora. O evento tornou-se mais do que uma demonstração. Era uma verdadeira festa, onde o espírito de comunidade emergia com força. Criar algo novo, evocar memórias, compartilhar sonhos. Os concorrentes se tornaram aliados, e a padaria virou um espaço de interação genuína. Mas a verdade é que mesmo com todos os elogios, uma parte de João ainda estava inquieta. O que diabos o concorrente faria a seguir? Ele havia visto os olhares tensos dos clientes se voltarem cada vez mais para a mesa do rival.
E enquanto a multidão começava a se divertir, João percebia que poderia ser apenas o começo de uma batalha de sabores que ele não esperava. E assim, enquanto o evento continuava cheio de vida e alegria, uma nova mensagem surgiu na tela do celular de João. Era uma notificação das redes sociais. O concorrente havia decidido anunciar uma promoção bombástica para o fim da tarde, desafiando diretamente a competição. Seria o suficiente para virar a maré? João sentiu a adrenalina aumentar novamente. Ele teria que agir rapidamente, mas de que jeito? Como transformaria este desafio em uma oportunidade? O coração batendo forte e a mente se agitando, ele sabia que a contagem regressiva para um novo desafio havia começado. João respirou fundo, tentando acalmar a tempestade que se formava dentro dele. A promoção foram palavras que soavam como um trovão ecoando em sua mente. Ele precisava de um plano, algo que não apenas respondesse a essa provocação, mas que também aprimorasse a experiência que estava criando. Vamos lá, equipe, gritou ele, chamando todos ao seu redor. Precisamos pensar fora da caixa. O que podemos fazer para transformar este momento a nosso favor? Os olhares da equipe se encontraram. O nervosismo deu lugar à criatividade. Ana, uma das funcionárias mais jovens, levantou a mão. E se fizéssemos um concurso de drinks ao vivo? As pessoas poderiam criar sua própria versão do suco de abóbora e, no final, o vencedor ganharia um mês de sucos grátis. João brilhou os olhos. A ideia fazia muito sentido. Ao invés de se ver como rival, ele poderia tornar o evento ainda mais interativo. Perfeito! Vamos anunciar isso agora mesmo. E podemos filmar para as redes sociais. Havia algo mágico no ar. As pessoas se deixavam envolver pela energia contagiante do evento. João pegou o microfone novamente e com um sorriso largo proclamou: Pessoal, temos uma novidade quentíssima. Vamos realizar um concurso de drinks agora mesmo. Crie a sua versão do nosso suco e quem levar o primeiro lugar ganhará um mês de sucos grátis. Vamos ver quem é o verdadeiro mestre da mistura. A multidão explodiu em aplausos e gritos de animação. Olhares de preocupação se transformaram em entusiasmo. Todos começavam a levantar as mãos, uma corrida para participar. A vibe do evento foi elevada a um novo nível. E mesmo o concorrente parecia um pouco impressionado. Enquanto os participantes eram escolhidos, João sentiu uma onda de calor no peito. Ele sabia que estava no caminho certo, mas ainda havia uma sombra pairando sobre ele. A promoção anunciada pelo rival poderia afetar a atmosfera e as vendas a qualquer momento. Enquanto os participantes misturavam os ingredientes, sorrisos e risadas preenchem o ar. João se virou para seu concorrente e fez um gesto amigável. Que tal participarmos juntos desse concurso? Um desafio duplo, sugeriu. O rival hesitou, mas logo percebeu que essa era uma oportunidade de se conectar com o público, e acenou com a cabeça em concordância. Seria uma forma divertida de unirmos forças, afinal, todos estamos aqui pela paixão pela criatividade. O concorrente respondeu, e a plateia vibrou. Um espetáculo de colaboração germinava onde antes havia rivalidade. No entanto, à medida que o evento progredia, uma mensagem surpreendente surgiu na tela do celular de João novamente. Era um comentário de um influenciador local com muitos seguidores, que estava acompanhando a competição ao vivo. Estou na torcida. E se o vencedor puder ganhar um espaço na minha próxima live? Vamos fazer isso acontecer. João quase não acreditou. A possibilidade de ganhar visibilidade e alcance parecia um prêmio maior do que qualquer concurso. Mas algo lhe dizia que isso também poderia acirrar ainda mais a competição. O tempo parecia se arrastar enquanto cada minuto passava. As pessoas estavam animadas, as receitas pipocando, e a pressão aumentava. Como garantir que seu suco, sua marca, não se perdesse nessa enxurrada de oportunidades e riscos? Ele tinha que ser esperto. Com o coração acelerado, João olhou para a equipe e disse: Não estamos apenas criando sucos, estamos construindo algo muito maior, uma conexão. Assim, ele decidiu que, independentemente do resultado, ele tornaria essa experiência inesquecível. E, enquanto a chuva de sabores coloridos se desenrolava diante de seus olhos, João se sentiu mais forte do que nunca. O que mais pode acontecer? Pensou. Em seguida, um pensamento sombrio passou pela sua mente. E se o rival guardasse uma última cartada, uma arma secreta que poderia desestabilizar tudo? Era uma pergunta que começava a martelar repetidamente na cabeça dele, e a resposta poderia mudar tudo. A atmosfera na padaria estava elétrica. O desafio de drinks ao vivo atraiu a multidão de forma impressionante. Risos e muita conversa preenchiam o ambiente enquanto a competição tomava forma.
Os rostos animados dos participantes refletem a grandeza da experiência coletiva, e todo o estigma do concorrente já não parecia tão ameaçador. Enquanto os clientes se divertiam ao criar suas combinações, João fez questão de caminhar entre os grupos, ouvindo as risadas e trocando palavras de incentivo. Esses sucos ficarão na memória, pensou ele, percebendo que muito mais do que uma simples competição, estavam celebrando a união da comunidade. A plateia se aglomerou em torno da mesa de mistura. O cheiro doce das frutas, misturado com a empolgação dos competidores, era como um bálsamo para a alma de João. Entretanto, naquele meio de alegria, uma preocupação persistente ainda habitava sua mente: a promoção do concorrente. E se, conforme o evento avançava, ele revelasse uma proposta irresistível que pudesse roubar o show? Essa dúvida o incomodava, mas ele sabia que precisava manter o foco. Enquanto isso, a competição corria solta. Um participante misturou morangos frescos com um toque de pimenta, outro tentou uma ousadia com maracujá e um pouco de gengibre para dar um toque exótico. João aplaudia a criatividade deles, mas sua mente ainda estava dividida. Quando chegou a vez de um jovem adolescente, ele trouxe uma abordagem inesperada. Eu vou chamar de energia da manhã, disse, misturando beterraba com maçã e um toque de limão. João assistiu boquiaberto quando o jovem começou a explicar o significado do nome, ligando-o à sua história pessoal. Logo todos estavam cativados por ele. Perceber a força das histórias por trás de cada suco fez João refletir. O que realmente importava era a conexão emocional das pessoas com aqueles produtos e as histórias que geravam. O verdadeiro sabor da vida estava em compartilhar e criar memórias juntos. Depois de alguns minutos de pura diversão, chegou a hora de anunciar o vencedor. Com o coração batendo forte, João subiu ao palco improvisado, carregando uma garrafa de seu próprio suco de abóbora. Ele precisava de um momento que deixasse uma marca, não apenas para sua venda, mas para a comunidade. Ele olhou para todos, sentiu o calor das expectativas e começou a falar. Hoje estamos aqui não apenas para competirmos, mas para celebrarmos cada um de nós. Cada mistura, cada riso, cada conversa conta uma história. Vamos juntos criar mais memórias a partir do que amamos. E independentemente do que acontecer agora, eu quero que todos saiam daqui lembrando que juntos somos mais fortes. Exclamou, seus olhos brilhando com emoção. O público aplaudiu, e um zumbido de apoio ressoou por toda a padaria. Os rostos mostravam que mesmo antes do resultado, algo significativo já estava acontecendo. Ao anunciar o vencedor, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O jovem criador do Energia da Manhã foi declarado campeão, e em vez de se sentir derrotado, ele se sentiu grato por ter feito parte da celebração. O verdadeiro prêmio foi a conexão que todos criaram juntos. O que mais poderia ser mais valioso? As vozes de apoio e aplausos ressoavam enquanto a energia do evento dominava o lugar. Momentos depois, o concorrente se aproximou de João e disse com sinceridade: "Você fez algo incrível aqui hoje. Quero parabenizá-lo. Podemos unir nossas forças e fazer algo juntos?" O olhar de João foi de surpresa. Tudo o que havia temido se transformou em uma oportunidade de crescimento e cooperação. Ele sorriu e estendeu a mão. "Claro! Vamos fazer um suco colaborativo e trazer mais alegria à comunidade." Assim, na maior festa da cidade realinhada, João não apenas salvou seu sonho, mas coletivamente todos ganharam. Não era mais sobre o que cada um poderia criar isoladamente, mas sobre como poderiam se unir para oferecer algo mágico. Naquele dia, chaves foram entregues a novas parcerias e amizades, onde a rivalidade se dissolveu em um mar de sutilezas. Sorrisos. João sabia então que seu propósito era muito maior do que ele próprio. Enquanto as celebrações continuavam, ele se lembrou de Dona Clara e Maria, imaginando os rostos deles iluminados. Outro capítulo se abria para sua vida, e agora, mais do que nunca, ele estava pronto para abraçar cada momento. No final do evento, tudo que restou foi um aprendizado poderoso. Às vezes, a verdadeira transformação acontece quando encontramos força no outro e compartilhamos nossas histórias. E então a mensagem ecoou em sua mente. Não importa a batalha que enfrentamos, quando fazemos acontecer juntos, vencemos. As duas palavras que tinham o poder de transformar vidas não eram apenas respeito e perseverança, mas também união e comunhão. E por isso, é hora de você agir também. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar estas mensagens. Comente suas reações e teorias sobre este final lindo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão inspiradora.